Vamos falar agora com Igor Alves, doutor em História da Cultura e professor de Relações Internacionais na FAAP. Professor, obrigado pela disponibilidade em falar conosco da CNN, viu? Muito boa noite. Boa noite, Leandro. É um prazer estar aqui com vocês na CNN. Prazer é todo nosso. Professor, o que podemos esperar para os próximos dias, hein? Será que essa decisão, essa escolha sai em 3 dias ou menos? Pergunta difícil. Olha, Leandro, a Priscila Yazbek estava falando agora há pouco, né? Eu concordo muito com ela em vários aspectos. Existe aqui em Roma, eu estou em Roma, e existe aqui uma grande dúvida que paira no ar sobre exatamente o tempo de duração desse conclave. Para muita gente, é um conclave que pode caminhar rapidamente, como foi inclusive o do Papa Francisco, que durou 2 dias. Eu venho falando que imagino que até o fim de semana é possível que já saia o resultado do novo Papa, mas conversando aqui com, inclusive, embaixadores, diplomatas, para alguns deles existe uma expectativa de que esse conclave possa até se alongar entrando na semana que vem. Então, claro, tudo vai depender do ritmo, das votações e também desses diálogos que os cardeais do Colégio Cardinalício vão ter nesses próximos dias. Agora, professor Igor, essa votação de hoje, a primeira reunião do conclave, ela é uma reunião que podemos dizer assim, em que houve votos simbólicos, porque os cardeais vão ter na prática mais ou menos uma noção dos nomes, né, escolhidos. Então, hoje eles têm mais ou menos uma ideia daqueles nomes escolhidos entre os cardeais, né, já para amanhã. Isso mesmo. Hoje, nessa primeira votação, é uma votação de uma espécie de um reconhecimento de terreno. Uhum. Ou seja, os cardeais, nesse momento, em que fazem a primeira votação, eles anunciam aos demais, qual é o nome que eles entendem que seria o melhor nome, partindo do zero, basicamente, né? Sem ter a referência dos demais cardeais. A partir das votações de amanhã, começa-se a estabelecer nomes entre eles que são mais papáveis de fato, né? Ou seja, aqueles que de fato agora começam a caminhar com maiores possibilidades de eleição. Professor, e caso o nome não saia esta semana, aí haverá uma interrupção, é isso? Uma pausa e depois eles fazem uma nova reunião em 24 horas? Ou eu estou errado? Não, isso de fato existe, né? Geralmente, após 3 dias de conclave, caso não se chegue a um resultado, é possível uma pausa de um dia de meditação. Sinceramente, não sei se isso é uma regra estabelecida, né, ou se tem mais um caráter de sugestão, mas é possível sim que após o terceiro dia, sem um resultado, seja feita uma pausa de meditação e retornam, então, após 24 horas, para recomeçar o processo do conclave. Professor, e a escolha entre os cardeais do nome para o próximo Papa é uma escolha também de conversas, né? Cada um faz orações, mas também há ali um conversando com o outro para poder ver qual seria o melhor nome. É uma conversa, é uma votação, né, entre eles, não é isso? Exatamente. Eles, na verdade, já estiveram conversando, né, ao longo da semana que passou. Vale lembrar que, como a Priscila comentou agora há pouco, né, são cardeais de 70 países diferentes. Muitos deles estão no Vaticano pela primeira vez, muitos deles estão conhecendo os demais cardeais pela primeira vez. E, claro, exige um certo tempo para que você num processo tão importante como a eleição de um novo sumo pontífice da Igreja Católica, isso exige tempo para que você conheça um pouco mais a fundo o perfil de cada um desses cardeais que estão nesse momento no processo eleitoral do conclave. Então, isso é mais um indício, digamos assim, de que talvez esse processo de escolha do novo Papa se prolongue um pouquinho mais. Vamos aguardar. Professor, muito obrigado pela entrevista aqui ao Arena CNN. Agradeço pela disponibilidade em falar conosco, viu? Até a próxima. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Leandro. Um abraço a todos da CNN. Até a próxima. Grande abraço. Nós que agradecemos.